Olá, nutricionista, eu sou o Túlio Faria, criador do movimento Empreende Nutricionista, do curso Facebook para Nutricionistas. E hoje eu gostaria de aproveitar um e-mail que eu recebi de uma nutricionista que segue o nosso trabalho aí no YouTube, no Facebook, etc. E que ela me perguntou, na verdade ela não me perguntou, né? Ela comentou que ela tem um pequeno problema com a timidez, né? Então, que às vezes ela sente que falta ela confiar no taco dela. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho como que eu comecei a perder minha timidez para a câmera, tá? Então, o porquê que eu acabei perdendo a minha timidez, tá? Então, eu acabei ficando um pouquinho mais desinibido, mas que até hoje eu ainda sinto um certo nervosismo na hora de falar e etc. Bom, na verdade, hoje eu já tenho 30 anos, mas quando eu tinha 18 anos, eu fui convidado a dar aula, né? Então, eu precisava de dinheiro e tudo mais, e me chamaram para dar aula. Eu tinha acabado de me formar técnico em informática. E eles me chamaram para dar aula num cursinho preparatório, num curso preparatório para concurso público. Então, imagina vocês, eu com 18 anos dando aula, geralmente para o pessoal com 30 anos, tá? Então, eu tive que entrar numa sala de aula e enfrentar um ambiente muito complicado, para mim na época. Bom, qual que era a minha visão naquela época, né? Então, eu não tenho muita escolha, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, assim, eu me preparei o máximo possível. Mas uma das coisas que dar aula te favorecem é o seguinte: você não pode postergar. Né? Então, assim, dar aula me preparou por quê? Porque eu tinha, me contrataram, por exemplo, numa semana e falaram, na segunda-feira que vem você tem aula. Você prepara isso aqui que você vai ensinar, etc. Já era uma matéria que eu dominava e tal. Então, assim, se prepara porque você vai dar aula na segunda-feira que vem. Né? Então, a vantagem de dar aula em relação a gravar vídeo é isso. Porque o gravar vídeo você pode postergar. Dar aula não. Se aceitou uma vez, você vai ter que ir aí e não vai ter muita escolha. Tá? Então, assim, isso foi muito legal para eu começar a perder a minha vergonha, a minha timidez ali em falar em público. Né? E aí eu comecei a perceber uma coisa. Pelo menos para mim, o que eu comecei a perceber? Que eu preciso sempre estar sendo desafiado. Então, assim, por mais que eu sou super tímido, eu sou super tímido. Então, o que eu tinha que fazer? Toda oportunidade que eu tivesse de falar em público, eu comecei a aproveitar. Então, palestras, tudo que eu fazia que já não era pago, né, ou algo nesse sentido, eu ia lá para treinar. Então, assim, tem a oportunidade de dar uma palestra no evento X. Eu ia e me inscrevia, sendo totalmente travado e tímido. Para quê? Para eu poder treinar. Tá? Então, na verdade, a timidez, a inibição que a gente tem para a câmera ou para falar em público é uma coisa natural. Tá? O que a gente tem que fazer? Enfrentar, né? Então, na verdade, se preparar, enfrentar o quanto antes, tá? Então você tem que enfrentar isso o quanto antes e deixar isso mais natural para você. Né? Então, quanto mais natural isso ficar para você, melhor vai ser o seu conteúdo, o seu vídeo, etc. E a outra dica que eu fiz, né? Então, na verdade, essa foi exatamente quando eu comecei a gravar vídeos. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu não tinha uma câmera, então eu tinha um outro projeto que era uns outros cursos mais técnicos, digamos assim. E o que eu fazia? Eu gravava a tela do meu computador. Né? Então, eu tirava uma preocupação minha, que era de filmar bem, etc., iluminação, etc. Então, isso me ajudou muito a quebrar a timidez um passo. Né? Então, eu quebrei uma parte da minha timidez. Era só minha voz e minha tela do computador. Então, isso me ajudou muito aí a quebrar um pouco dessa minha timidez. E hoje eu falo bem tranquilo aqui para vocês. Eu fico um pouquinho nervoso ainda às vezes, eu acho que vocês devem perceber isso. Às vezes eu dou uma gaguejada, algo nesse sentido, mas é natural, tá? Então, assim, nós somos seres humanos, a gente comete erro, nós falhamos, tudo acontece com todo mundo, tá? Então, até Silvio Santos, todo mundo que é um comunicador muito nato aí comete erros. Então, quem diria a gente não cometer, né? Então, o mais importante que eu acho quando você grava vídeo e você está falando ao público e você está divulgando a saúde, você está promovendo a saúde, é essa promoção que você está fazendo, é o valor que você está gerando. Então, assim, acredite, né? Então, assim, não é só confiar no taco. Se você conseguir ajudar uma pessoa com o que você disse, já está valendo a pena a sua timidez, enfrentar a timidez, etc. Tá? Uma das coisas que eu acho mais legais, assim, é quando alguém chega e fala para mim, putz, eu assisti um vídeo seu e eu comecei a aplicar e eu estou mudando a minha vida. Tá? Então, se todos esses vídeos que eu já gravei até hoje, ou que eu via gravar, se eu mudasse uma vida ou ajudasse alguém um pouquinho, já teria pago
de energia e de gratidão e tudo mais, esse trabalho de enfrentar a timidez, tá? Então, o que vale a pena aí? Ajudar as pessoas a enfrentar isso, porque vale muito a pena, tá bom? Então, não se preocupe com a timidez, as pessoas não vão ficar focando na sua timidez quando você está gerando valor através do seu conteúdo, do seu vídeo e etc. Tá bom? Pessoal, essa é a dica. Obrigado aí. Você nutricionista que mandou. Como eu não pedi autorização para falar seu nome, etc., eu achei adequado não falar, mas você vai saber que é para você. Então, depois eu peço a autorização e eu faço o agradecimento de uma forma mais interessante aí. Bom, pessoal, continue mandando os seus e-mails para mim. Não esquece de inscrever lá no canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook. Eu vejo vocês no próximo vídeo com a próxima dica e sacada. Até lá!